que é SDR, né? Puta, tá cheio de sigla agora de vendas. O que é essa atividade, profissão, pessoa que é tão importante em vendas, Thiago? Vamos comigo, vai lá, bora. Fala, monstrão, fala, monstrinha, beleza? Ó, estamos aqui trazendo novidade para vocês e é muito bacana porque é o seguinte, esse papo de hoje pode ser a porta de entrada da tua vida para o mundo das vendas. Olha só que bacana. Se você já trabalha com vendas, talvez você também possa recomeçar numa empresa como a SDR. Se você conhece alguém que você fala, olha, essa pessoa talvez ela se dê bem com a parte de vendas, gosta, né, de pessoas, ela tem um perfil que gosta de dinheiro, né, gosta de se conectar e talvez essa pessoa se dê bem com vendas. Tá aí uma ótima opção. O que é o SDR? Galera, eu preparei um resumo bem bacana e presta atenção, vai ser uma aula legal pra caramba, porque vai saber o que é e vai saber quais são as ferramentas que você precisa usar como SDR. Então, eu preparei aqui um texto bem simplesinho só para você acompanhar comigo. O que é um SDR? É da sigla em inglês, olha que chique, Sales Development Representative. O que significa isso? Que aqui no Brasil é chamado de pré-vendedor. Esse é o profissional de vendas responsável por fazer a prospecção e um primeiro diagnóstico dos leads. Eu vou já explicar rapidinho, aqui é só um resumo para você entender o que é. O objetivo é passar apenas as oportunidades mais qualificadas para os vendedores darem continuidade na negociação. É vender uma reunião com o closer. Então, o que é o SDR? Você tem o SDR, que é de inbound e de outbound. O que é a diferença dos dois? O SDR de inbound é aquele que recebe lead e ele vai qualificar esse lead para saber se ele tem o perfil para comprar e aí sim ele passa para o vendedor. E de outbound geralmente é um pouco mais ativo. Em geral se trabalha com aí volume, com um disparo em massa de e-mail, que é o chamado closer. Thiago, mas não é uma pessoa a mais no ciclo? Não encarece? Olha, o SDR ele não serve em todas as operações, né? Essa operação ela tem que ficar de pé, ela tem que parar de pé financeiramente. Então, ou tem que ser um trabalho que você, primeiro, tem um volume muito grande. Se você tem poucos leads e oportunidades, talvez, em geral, não faz tanto sentido. E se seu ticket é muito baixo, também não, porque você tem ali um SDR, né, e você tem depois ali o closer. Então, esses funcionários, essas pessoas, elas têm um custo, então talvez não pare de pé. Mas, em geral, é para quem tem um volume e ticket médio ou recorrência também, tá? Então, o que ele faz especificamente? Ele qualifica essa pessoa e ele só passa para o vendedor. Qual é o grande benefício? Primeiro que você consegue escalar um volume, né? Porque o vendedor, se ele recebe esse lead, ele tem que qualificar, atender, fazer a venda, você precisa de um super-homem, né? Uma mulher maravilha, uma pessoa incrível, porque ele tem que saber qualificar, perguntar, apresentar, fechar, acompanhar. Então você consegue dividir essas etapas. Segundo, você consegue atender essas pessoas mais rápido. Não sei se você sabia, mas se você responde um lead que ergueu a mão, que a gente chama, né? Quer dizer, que foi lá e disse, olha, eu quero receber mais informações da sua empresa. E você responde esse lead em até 2 minutos, ao invés de responder ele depois de 2 horas, olha que interessante, você tem 4 vezes, 400% de chance a mais de ter sucesso em conseguir conversar com ele, né, do que quando você responde em 2 horas. Então, se você responde em até 2 minutos, você tem 400% de chance a mais de conseguir uma conversa, uma reunião com o seu cliente, do que quando você responde depois de 2 horas. Então, se você gera essa demanda de lead, essa pessoa, ela consegue responder rapidamente, qualifica e passa as melhores oportunidades. O que acontece com o vendedor? Esse vendedor, esse closer, que geralmente é uma pessoa que tem algumas outras habilidades complementares, alguém um pouco mais sênior, né, que tenha mais ferramentas, ele consegue trabalhar oportunidades melhor. Então a taxa de fechamento dele é muito maior. Então esse vendedor, ele tem um retorno pelo investimento dele muito maior. Então se ele custa lá 3 mil, só que ele atende só clientes que já estão qualificados, que têm perfil para comprar, ele consegue fazer mais dinheiro pelo mesmo custo. Então a operação inteira ela ganha escala, velocidade, né, no atendimento e também ela tem uma taxa de fechamento maior. Não adianta você ficar atendendo um monte de cliente se essas pessoas não têm perfil. E aí fica demorando. O que precisa fazer? Você precisa contratar mais vendedores, que você não pode deixar o cliente esperando. Então, para que isso não aconteça, tem o SDR. Então, por que eu falei que talvez seja a porta de entrada? Porque o SDR, ele tem uma atividade de passar essas informações. Deixa eu mostrar para você. Ó, ele tem
que levantar as principais informações e passar isso para o seu vendedor. Só que tem um monte de ferramenta para que ele possa utilizar. Então ele tem ali o Bunt, o Spin, GPCT, GPCTBA, Champ, Fant, Eno, e aí eu separei para vocês alguns modelos. Olha só que legal. Ele está um pouquinho pequeno aqui, mas se você colocar ele em full screen, na tela inteira, você vai conseguir enxergar bem. Então, por exemplo, o que é o SDR que utiliza a metodologia Bunt para qualificar os clientes? Então, Bunt, ele vai levantar lá se o cliente tem o valor que o produto custa, então o produto custa 2 mil, ele vai entender se ele tem esse valor para investir, ele vai saber, ele precisa saber antes de passar para o vendedor, se essa pessoa, né, que o vendedor vai conversar é a autoridade, quer dizer, é a pessoa que toma a decisão. Ela vai também levantar no modelo Bunt, né, quais são as necessidades, né, então o que o cliente está buscando de solução naquele produto ou naquele serviço, e o timing, né? O timing é como que funciona o processo de decisão na empresa. Então, qual o tempo que ele precisa ou que geralmente eles tomam para tomar uma decisão. Então, o Bunt. Então, se você escolhe o ano, é a mesma coisa do Bunt, só que ele troca o time pela urgência, quer dizer, é algo mais ou menos parecido, mas qual é a prioridade que o cliente tem? Então ele precisa perguntar para o cliente, olha, você quer resolver esse problema, ou você pretende comprar isso nos próximos 5 dias, 10 dias? Porque se ele pretende comprar nos próximos 5 dias, ou não, eu preciso comprar isso para amanhã, obviamente que você vai ter mais contatos com ele agora. Não, nós estamos tomando essa decisão para daqui 2 meses. Então você vai espaçar um pouco mais os contatos, né? Não vai pressionar tanto. Então isso é muito importante para o closer dar uma continuidade. Se é o GPCT, ele vai usar timing, os goals, quer dizer, os objetivos que ele tem com o teu negócio e os desafios que ele tem, né, por não ter o teu produto, o seu serviço. Se for Fant, são outros. Se for Champ, e você pode cruzar essas informações. Você pode, por exemplo, que tem o GPCT BA, que é o GPCT, que é goals, né, os challenges, né, que ele fala aqui, o time. Então, que tem esses 3 fatores, e também tem o BA, que é o budget e a autoridade. Então você pode cruzar esses fatores aqui e criar o seu modelo. Então, como é que eu crio o meu modelo, Thiago? Dependendo do perfil. Então, qual é o perfil que melhor compra de você? O meu melhor perfil é o decisor, né? Não, pode ser o gerente, ele também toma decisão. Então, beleza. Ele precisa ter até 3 mil reais, ele precisa ter 5 funcionários, ele precisa já ter alguma ferramenta, então, de tecnologia, independentemente. O que o teu melhor cliente, qual o perfil dele, o que ele tem, né, que você precisa levantar essa informação antes de passar para o seu vendedor. Então, a sua função como SDR é passar as melhores oportunidades para que o closer faça o fechamento. E como eu tenho uma atividade mais, eu não sei se é mais fácil em termos de complicações do que o closer, o SDR é uma ótima opção para você que quer começar no mundo das vendas, né, poder trabalhar. O SDR, em geral, ele tem um perfil pouco organizado. Por quê? Porque ele tem que documentar tudo isso que ele perguntou. Então essas informações têm que ser documentadas para que o vendedor também tenha acesso. Se você quiser procurar, tem várias empresas, mas tem uma empresa que eu indico que tem um monte de vaga de SDR para você trabalhar, né? Você que quer começar no ramo das vendas, que é a Sales Farm. Então se você for lá no Instagram ou jogar no Google Sales Farm, você vai encontrar, e lá eles têm um monte de oportunidade para que você possa começar a trabalhar com SDR, e lá também eles dão formação para você, então você entende qual a sua atividade, eles têm todo um passo a passo de educação que vai valer muito a pena, tá bom? Então agora você já sabe o que é um SDR e talvez você possa começar a sua atividade ou recomeçar a sua carreira e buscar numa empresa e fazer todo esse trabalho. Geralmente o SDR ele entra para se tornar um closer, porque o closer ele tem mais conhecimento, mas também ele tem um salário fixo maior, tem mais comissão, e aí você vai crescendo na sua carreira dentro de um plano de carreira bem bacana. Combinado? Então, um grande abraço para você, compartilhe isso e vamos começar, talvez, né, uma nova carreira com vendas trabalhando de SDR. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente, né, dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então ó, curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui, continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada paga.